Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vamos então começar, né? Sempre começando aqui pelo começo, que é retomando o nosso cronograma, né? Cronograma da disciplina. Então vejam que aqui a gente está dia 4 de maio, né? Então a gente está aí a uma semana do encerramento da disciplina, né? De modo que essa é a nossa penúltima aula, né? Na quinta-feira a gente vai ter, dia 6/5, a última aula efetivamente, e no dia 11, né, ou seja, terça da semana que vem, a gente tem a última atividade avaliativa da disciplina, né, que é a atividade avaliativa 3, que vai encerrar a disciplina. Tá? Então, a gente vai ter essa aula sobre conhecimento em administração, aula que vem, texto da Santos, 2001, né, que é a entrega da sinopse crítica 6, e dia 11/5, o encerramento. Tá? Então, notem aí, já estamos aí nos últimos minutos, né? A gente pode dizer assim, da nossa disciplina, tá bom? Bom, pessoal, então lembrando que a gente está encerrando a disciplina com a unidade 3, né? Que é uma unidade dedicada ao estudo de tópicos específicos no campo da administração. Né? Então, na unidade 1, a gente estudou as bases de formação, de crítica, de interpretação, de teoria organizacional. Na unidade 2, a gente focou nos processos e nas teorias, nas práticas relativas à análise organizacional, né? E a gente vai encerrar a disciplina aprofundando um pouco em alguns tópicos chaves no campo da administração e da gestão, né? Então, a gente começou essa disciplina falando de trabalho, né? O tópico, o conceito, a noção de trabalho. Na aula passada, a gente abordou a questão do conceito de racionalismo no campo da gestão, né? Então aprofundamos e discutimos. E hoje a gente vai ter uma aula sobre epistemologia, pessoal. Tá? Ou seja, a gente vai ter uma aula que vai pegar todo esse conhecimento que a gente viu aqui na disciplina, né? E também fora da disciplina, e fazer uma análise sobre o conhecimento. Né? Por isso que é uma aula epistemológica. Porque o que é epistemologia? É o campo da ciência, né? É a ciência que estuda a produção do conhecimento. Né? Então, como o conhecimento é produzido, o que é uma ideia, o que é lógica, o que é uma teoria, o que é ideologia, né? Quais as consequências disso para a teoria e a prática. Então, todas essas são questões que a epistemologia estuda. Né? Então, a epistemologia tem como objeto o conhecimento em si. Né? Ela não produz uma teoria sobre um objeto específico. Ela produz uma teoria sobre o conhecimento específico. Né? Então, a gente vai hoje, basicamente, pessoal, olhar para todas as teorias que a gente estudou, para todo o conteúdo que a gente estudou, também para todo o conteúdo produzido na administração, e nós vamos ter esse conteúdo, esse conhecimento como objeto. Né? Então, nós não vamos falar de uma teoria burocrática, não vamos falar de uma teoria geral da administração ou uma teoria ecológica. Nós vamos, por exemplo, pegar a teoria ecológica e ver quais são as características epistemológicas que estão por detrás daquela teoria ecológica, por exemplo. Né? E por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque vocês vão entender por que a teoria ecológica é como ela é, por exemplo. Né? Ou por que o toyotismo é como ele é. Né? Por que o toyotismo prescreve o que ele prescreve? Por que a teoria ecológica explica que as organizações nascem e morrem daquele modo? Né? Por que a teoria geral da administração tem os limites que ela tem? Então, essas são as questões que a gente vai pautar aqui hoje. Entendeu? E isso se aplica a todo o conhecimento. Né? Não só o que a gente abordou aqui, mas o também que a gente não abordou. Então, por isso que é uma aula epistemológica, vamos dizer assim, de resumo. E também nós vamos entender quais são as consequências disso para a administração. Né? Nós vamos entender a consequência de uma teoria ser de um determinado modo
qual é a consequência daquilo para a nossa prática, né? Então, a gente vai abordar aqui, né, esse texto Campos, de 97, né, contribuição para o resgate da relevância do conhecimento, a administração, né, ignora essa questão aqui de unidade 4, esse é um slide que eu já fiz já há 10 anos, um slide de 2011, tá? Então, a gente está hoje aqui na unidade 3. Bom, vamos apresentar os principais limites e perspectivas inerentes, né, ao conhecimento global na administração. E para começar, pessoal, eu queria explicar para vocês como que o conhecimento surge, seja ele em qualquer área, mas aqui a gente vai entender e vamos abordar o conhecimento em administração, em administração, as ideias em administração, como elas surgem, como que elas se estruturam, né, independentemente de qual, tá? Seja o volvoísmo, o toyotismo, a TGA, o Fordismo, a teoria lógica, a imagem de cultura do Morgan, como que elas se estruturam, como que elas são formadas, né? Se a gente pudesse, pessoal, entender o conhecimento como um organograma de uma empresa, né? Então imagine um organograma de uma empresa, né, que representa ali a estrutura hierárquica de informação, de controle da empresa. Um organograma clássico, né? Todo organograma. A gente tem lá o nível estratégico, né, que são as pessoas que estão lá no topo do organograma. A gente vai ter ali as pessoas de nível tático, né, que vão estar ali geralmente no meio, e a gente vai ter as áreas e pessoas que vão estar no nível operacional, que são aquelas áreas mais baixas, né? Então, imaginem que se a gente pudesse organizar o conhecimento dessa forma, né? Qual seria o tipo de conhecimento que estaria lá no nível estratégico das teorias, né? Ou seja, de onde sai uma determinada teoria, né? O que está por detrás e o que determina uma teoria ser como ela é. Aqui, nesse nível estratégico de conhecimento, a gente teria o que a gente chama de paradigma. Tá? O que é paradigma? Né? É basicamente um modelo de agir e pensar. Né? Então, por exemplo, as teorias do Taylor são um paradigma na administração. Né? Por quê? Porque elas formatam todo um modo de pensar e agir. Né? A burocracia é um paradigma na administração, porque ela formata um modo de pensar e agir. Então, isso são os paradigmas. Né? Então, tudo que a gente fala que é paradigma é como se fosse um grande modelo, um modelo geral, né? Uma forma geral de pensar e agir. Tá? Dentro da administração, nós temos basicamente dois paradigmas que estão nesse nível estratégico do conhecimento. Ou seja, são duas grandes visões de mundo que vão originar todas as teorias e as práticas dali para frente. Então, se a gente pudesse resumir todas as teorias e práticas, pessoal, se a gente pudesse colocar um selo nelas, né, pega todas as teorias da administração, todas as práticas da administração, e a gente vai classificar essas teorias e práticas. A gente poderia basicamente classificar elas em dois paradigmas. Um paradigma chamado de interpretacionista ou interpretacionismo e um paradigma funcionalista, tá? Ou funcionalismo, que são, resumidamente, paradigmas, ou seja, de visão, de entender, de compreender o mundo. Tá? Então, o que é o modo de entender o mundo interpretacionista? Né? Então, essa é uma visão de mundo, pessoal, que tem quais critérios, quais bases? Então, aqui parte-se do princípio de que o mundo é socialmente construído. Né? Ou seja, o mundo que a gente enxerga, ele não é objetivo, ele não é matemático. O mundo que a gente enxerga depende de nós. Ou seja, eu interpreto a minha realidade e a partir dessa interpretação, a realidade é como eu a interpreto. Ela não é dada para mim. Ela não está de mim. Eu olho o mundo e interpreto o mundo e eu, portanto, construo a realidade. O funcionalismo tem uma visão de mundo diferente. Ele fala, não, a realidade não é socialmente construída. A realidade é dada. Ou seja, a realidade ela é concreta, objetiva. Ela independe do modo como nós a enxergamos. Então, vejam, são duas visões de mundo
opostas. Uma fala, olha, o mundo se organiza a partir das ideias que as pessoas têm, da interpretação que elas fazem da situação, né? A partir do modo como elas enxergam, o mundo vai se realizar. O funcionalismo fala, não, o mundo é concreto, ele é objetivo, ele não é formulado na cabeça e na percepção das pessoas. Ele é objetivo, ele é matemático, por isso funcionalista, porque vem da ideia de função, pessoal. O que é função? Vocês lembram lá, né, da aula de estatística? Y é igual a A mais B vezes X, né, que é uma função matemática da regressão. O que é aquilo? Ela fala que Y vai ser o resultado do fator A mais o fator B vezes X. Então, essa é a ideia funcionalista. Parte-se do princípio de que a realidade é uma função. Eu consigo explicar a realidade objetivamente a partir de elementos que eu tenho nela própria. Então, eu consigo concretizar essa realidade. Ela não precisa ser interpretada. Então, pessoal, todo conhecimento em administração, ele se organiza nessas duas visões de mundo. A gente vai ter visões de mundo interpretacionistas, mais qualitativas, mais sociais, mais interpretativas, que são construídas a partir da percepção das pessoas, e nós vamos ter uma visão de mundo funcionalista, mais objetiva, concreta, matemática, controlável, passível de observação e teste. Entendem? Essas são as duas visões que estão por detrás de todas as teorias que nós estudamos aqui, pessoal. Por isso que se a gente fosse organizar o conhecimento no formato de um organograma, esse seria o nível estratégico de conhecimento. É a partir da lógica dos paradigmas que se constrói as teorias e as práticas. Entendem? Então, por isso que eu estou falando, a gente está dando aqui um passo para trás. A gente estava conhecendo só as teorias práticas. Agora nós estamos entendendo o que é que forma as teorias, que são os paradigmas, a visão de mundo do teórico. Entende? Bom, no nível tático, nós temos o quê? As teorias, que são originadas a partir dessas visões de mundo. Então, por exemplo, a abordagem crítica, escola das relações humanas, o volvoísmo, a imagem de cultura lá do Morgan. Todas essas teorias são teorias que nascem a partir de uma visão de mundo interpretacionista. Lembram o volvoísmo? O que o volvoísmo falava? Nós precisamos dar voz aos trabalhadores para que eles construam a realidade da organização. Nós precisamos dar autonomia aos trabalhadores para que, a partir dessa autonomia, eles desenvolvam as atividades dentro da empresa. Lembra da imagem de cultura? O que é uma organização na imagem de cultura? É uma organização socialmente construída. É uma organização que vai ser construída a partir da percepção das pessoas. Não era isso que o Morgan dizia na imagem de cultura? Por quê? Porque todas essas teorias partem de uma mesma lógica de mundo, que é uma lógica interpretacionista. Quais são algumas teorias que a gente viu funcionalistas? A imagem de máquina do Morgan, o Taylorismo, o toyotismo, a abordagem ecológica. Lembram a abordagem ecológica? O que a abordagem ecológica falava? Uma empresa vai falir ou ela tende a falir se ela for pequena. Estão vendo a relação de causa e efeito funcionalista? Se ela tem um tamanho pequeno, ela tende a falir. Não há praticamente nada que a gente possa fazer ou administrar, né? Até por isso que a gente chama de uma teoria determinista, para evitar isso. A gente tem pouca margem de manobra. Então, o que você precisa fazer? Crescer rápido, para você sair dessa situação. Por quê? Porque, segundo a teoria funcionalista da abordagem ecológica, se você for pequeno, em geral, você vai correr maior risco de falir. O que era a imagem de máquina do Morgan, lembra? É aquela visão de negócio, é aquela visão de negócio que a empresa tem que ser controlada, padronizada, burocratizada, para que ela funcione como uma máquina. Ou seja, é uma visão funcionalista do negócio. Concreta, objetiva, matemática.
Entendem? E todas essas teorias são funcionalistas porque elas bebem na visão de mundo funcionalista. E no nível operacional, a gente tem as práticas derivadas dessas teorias, né? A gente vê práticas interpretacionistas como gestão participativa, trabalho coletivo, equipe autogerenciável, a burocracia moderna, a docracia, né? O que é uma equipe autogerenciável? É aquela equipe que ela mesma vai se gerenciar. Não há uma burocracia previamente estabelecida sobre como ela deve se gerenciar. Equipe autogerenciável é aquela que vai se gerenciar a partir da percepção e da ação dos seus integrantes. Não há nada concreto previamente definido. O que é uma gestão participativa? É aquela gestão, aquele tipo de gestão que traz os trabalhadores para pensar a gestão junto. Ou seja, nós não temos uma visão de gestão a priori, montada lá no nível estratégico e colocada goela abaixo aos trabalhadores. Nós vamos construir a gestão a partir da participação das pessoas. Entendem? Então, essa é uma prática que vem de uma teoria que vem de um paradigma interpretacionista. Mesma coisa do lado funcionalista. Quais são algumas práticas funcionalistas de gestão? Organização do trabalho, produção em massa, divisão rígida, burocracia. Né? Lembram da burocracia? O que é a burocracia clássica do Weber? Né? Impessoalidade, formalização, rotina, controle. Por quê? Porque essa é uma prática baseada na visão de mundo funcionalista. Entenderam? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é isso que a gente vai discutir. Porque a partir do momento que a gente toma essa consciência que existem, e aqui eu quero só fazer uma nota de rodapé, só para que vocês entendam um pouco melhor, tá? Não é a mesma coisa, pessoal, mas como isso tem ficado muito em voga no Brasil, inclusive de um modo extremamente inadequado, é importante a gente usar isso como exemplo. É um paradigma, tá? Não é a mesma coisa, mas só para que vocês entendam. Um paradigma, pessoal, é uma ideologia, tá? Ou seja, é uma visão de mundo cujo significado foi dado a partir da percepção que as pessoas têm do mundo. Então, a gente teria uma ideologia interpretacionista e uma ideologia funcionalista na administração. Entende? Que é o que dá origem à teoria, à prática e tudo que vem adiante. Essas duas, entre aspas, ideologias. Tá? É melhor usar o termo paradigma, mas como eu falei, como isso tem sido muito dito no Brasil, inclusive falando uma ideologia é pior que a outra, que para mim isso é um pensamento completamente equivocado, né? Não existe ideologia uma melhor que a outra. Por que não existe ideologia uma melhor que a outra? A gente vai entender aqui. Então, antes de qualquer coisa, entendam, é como se isso fosse uma ideologia, os paradigmas. Segunda coisa, pessoal, nós não vamos discutir aqui qual é a melhor paradigma ou a melhor ideologia, melhor que a outra. Isso é uma discussão burra de se fazer. Não existe ideologia melhor que a outra, pessoal, a priori. O que existe é uma ideologia melhor em função do problema que você tem. Isso é verdade. Então, por exemplo, se você tem lá um problema do tipo assédio moral no trabalho, né? Então, você é um gestor, né? E você chegou lá um funcionário seu falando que está sendo assediado moralmente no trabalho, ou assediada moralmente no trabalho. Que tipo de abordagem você vai usar para esse problema? Você vai usar uma abordagem que parte do princípio de que esse problema é matemático, concreto e observável, ou você vai utilizar uma abordagem que parte do princípio que esse problema é social, complexo, construído? Óbvio que você vai usar uma abordagem interpretacionista, porque para esse problema é muito mais fácil você resolver e tentar compreender ele a partir de uma construção social, que social é o quê? Das pessoas. Você vai lá entender os problemas que as pessoas têm, o histórico de vida que elas têm, qual que é a visão de mundo delas,
você vai confrontar ideias para chegar a uma conclusão sobre o problema do assédio moral. Então, nesse caso, a ideologia, o paradigma interpretacionista vai te responder melhor. Agora, se eu tenho uma linha de fábrica, eu preciso produzir um carro, que tipo de abordagem ou de ideologia eu vou usar? Uma abordagem que vai falar assim, constrói o carro de qualquer jeito, isso pode ser socialmente construído, você constrói um carro de um jeito, outro de outro, não precisa ter padrão, ou você vai usar uma ideologia, um paradigma e vai falar, olha, esse processo tem que ser rotinizado, controlado, você tem que ter um controle de peça, um controle de qualidade, os carros precisam ser padrão. Óbvio que você, nesse caso, vai utilizar uma ideologia funcionalista. Entende? Então, por isso que essa discussão tem sido muito feita no Brasil hoje, de que uma ideologia é melhor que a outra, é uma discussão absolutamente burra, pelo menos do ponto de vista da administração. Nós, gestores, não temos essa escolha, pessoal. Nós não podemos ter essa escolha. Você, como gestor, pode enfrentar um problema que vai ser melhor resolvido por meio de uma abordagem interpretacionista. Goste você da abordagem interpretacionista ou não. Ou você, como gestor, vai ter um problema que vai se apresentar, que vai se resolver melhor por uma abordagem funcionalista. Goste você ou não da abordagem funcionalista. Entendem? Então, por isso que eu volto a dizer, bato na tecla de novo com vocês, que nós não temos verdades absolutas prévias. O que vocês precisam fazer como gestor é conhecer todas as ideologias. É estudar todas as ideologias. É conhecer todas as doutrinas, de esquerda, de direita, interpretacionista, funcionalista. Por quê? Porque você vai ficar com uma bagagem suficiente para saber adaptar a sua solução ao problema concreto que está se apresentando. Ou seja, o que você vai ser quando você fizer isso? Você vai ser racional. Porque quando você tem munição para conseguir transitar entre um paradigma interpretacionista e funcionalista, você consegue escolher o meio mais adequado para atingir o fim que se pretende. Então, essa é a ideia de racionalismo que a gente viu na aula passada. Não é escolher o meio mais adequado para atingir um fim? Como que você vai escolher o meio mais adequado para atingir um determinado fim se você só gosta do paradigma funcionalista? Portanto, você sempre vai escolher o meio funcionalista. Ou o contrário, se você só gosta do paradigma interpretacionista. Né? Deixa eu ver aqui, a Andressa fala, é muito importante acabar com o mito de que ter uma ideologia é ruim, a gente vê isso nas principais funções. Exato. Então isso, com a desculpa da palavra chula, né? Isso é um lixo de pensamento, pessoal. Nós não podemos fazer isso. Quem de fato é preparado, pessoal, quem conhece as ideologias, quem já leu sobre comunismo e capitalismo, sabe discutir as duas coisas. E muito o que a gente vê hoje no Brasil é o quê? Gente falando que, por exemplo, o comunismo é um lixo sem nunca ter lido um livro sobre comunismo. Ou o contrário, gente falando que o capitalismo é um lixo sem nunca ter lido um livro sobre capitalismo. Isso é um erro total. Como que você fala que o comunismo é um lixo se você só lê o capitalismo? Que vai criticar o comunismo. E o contrário, como que você fala que o capitalismo é um lixo se você só lê livros sobre comunismo? Entendem? Então isso, do ponto de vista da gestão, é o que de pior vocês podem fazer, pessoal. Eu sou funcionalista, eu gosto só do funcionalismo porque, sei lá, ele é de direita. Ou, eu gosto só do interpretacionismo porque ele é de esquerda. Isso é um grande engano. O que é ruim, de verdade, é você ter uma única doutrina. Isso é péssimo para você. Então, eu sou só funcionalista. Ok, você vai ser um homem parcial, um gestor parcial. Você não vai conhecer todo o rol de soluções que o interpretacionismo tem para te oferecer. Ou, eu sou só interpretacionismo. Você é parcial. Você vai se deparar com vários problemas que ou você não vai conseguir resolver ou você vai resolver mal.
Por quê? Porque você só tem a ferramenta interpretacionista na sua caixa de ferramentas. Entende? Então, por isso que nós temos que ter uma formação ampla. Nós precisamos ler sobre funcionalismo, nós precisamos ler sobre interpretacionismo, nós precisamos ler sobre capitalismo, nós precisamos ler sobre comunismo, nós precisamos ler sobre tudo o que for possível. E a partir daí, aí sim, você constitui uma autoridade para falar o capitalismo é ruim nisso aqui, ou o capitalismo é bom nisso aqui, ou o comunismo é bom nisso aqui, ou o comunismo é ruim nisso aqui. Aí você tem autoridade porque você domina os dois lados da moeda. Entendem? Então, o que a gente vai ver daqui para frente, pessoal, são duas coisas. Primeiro, desses dois paradigmas, qual é o mais dominante na administração? Qual é o mais dominante? Entre o interpretacionismo e o funcionalismo, nós não temos um equilíbrio. Nós temos um grande desequilíbrio. Entre esses dois aqui, nós temos uma grande parte dos pensamentos que eles pendem só para um lado. Segundo, com base nisso, nós vamos ver quais são as consequências desse domínio. Por isso que eu falei para vocês, o problema aqui, pessoal, não é ser um ou outro, é ser só um. Esse é o grande problema. Quando você é só de um lado, do ponto de vista da gestão, é péssimo. Tá? Então, o problema não é existir as duas coisas, não é você poder estudar as duas coisas. O problema é você ter só um tipo de pensamento predominante. Vamos dar uma olhada sobre isso, né? Então, pessoal, se a gente olha grande parte do conhecimento em administração, ele é predominantemente funcionalista. Tá? E o problema aqui, como eu falei, não é ser funcionalista ou mecanicista. Isso não é um problema. Tem muita coisa de gestão capitalista, mecanicista, funcionalista, que é ótimo, que é excelente. O problema aqui é essa palavra, predominantemente. Então, o grande problema que a gente tem é que a gente tem hoje um grande predomínio de um pensamento estritamente funcionalista no campo da administração. Né? Então, a gente vê lá, né, várias coisas de fragmentação do conhecimento, né? Então, por exemplo, se vocês verem algumas teorias organizacionais, né, por exemplo, para quem já estudou AMS aí, né, vejam lá, teoria do layout organizacional. Quem já fez organização, métodos e sistemas, OSM, OMS, nem lembro mais o nome dessa disciplina, foi a primeira disciplina que eu dei aqui na administração. Se você vai estudar layout de empresa, layout de qualquer tipo de empresa, layout de um escritório, layout de uma fábrica, layout. O que é layout? É a distribuição física, né, no ambiente organizacional. Pessoal, não existe uma teoria do layout organizacional que privilegie, por exemplo, a saúde das pessoas. Toda teoria de layout organizacional privilegia exclusivamente o desempenho. São teorias eminentemente tayloristas. Né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente sabe, pessoal, como gestão, o que é interessante? Além de você privilegiar o desempenho, que está correto, e isso é muito bom, você também precisa fazer um layout que a pessoa consiga entregar desempenho, mas ela tenha saúde para isso. Que é, por exemplo, a questão da ergonomia. O que diz ergonomia? A ergonomia fala, olha, todo o seu layout, além de entregar desempenho, que é importante, esse layout precisa ser adaptado às necessidades das pessoas, que é o vovoísmo. Então, juntando as duas coisas, você vai ter um layout que entrega desempenho, mas, por exemplo, se tem lá a secretária que é uma pessoa que tem sobrepeso, a cadeira dela é adaptada para alguém que tem sobrepeso. Se dentro desse layout tem alguém que tem uma estatura muito baixa, o seu layout vai ser adaptado para a estatura dessa pessoa. Se você tem uma pessoa que tem necessidades especiais dentro da sua empresa, você vai fazer um layout que, além de permitir aquela pessoa ter um bom desempenho, seja um layout que permita a função dessa pessoa, ela tendo essas necessidades especiais. Entende? Agora, o que acontece na realidade? Como a gente tem só uma forma de pensar layout organizacional, funcionalista, a gente tem layouts o quê?
que entregam muito desempenho, só que isso não leva em consideração em nada as características individuais das pessoas. Por isso que a gente vê, por exemplo, muito adoecimento no trabalho, no limite suicídio. Né? Por quê? Porque a gente tem um layout, uma visão de layout, de organização física da empresa que só vislumbra o desempenho. Entende? E não há problema em vislumbrar o desempenho. É muito bom que você tenha desempenho, mas além do desempenho, é importante ter dentro desse layout a consideração das características das pessoas. Né? A Ana pergunta, existe algum aspecto interpretacionista da teoria ecológica? Porque as pessoas podem se interessar por empresa jovem, pela ideia de que ela pode ser inovadora. Não, veja, é que aí você está perguntando de um lado, a teoria ecológica. O que é a teoria ecológica? Ela fala por que a empresa nasce ou morre. Na segunda parte da sua pergunta, você está perguntando por que uma pessoa se interessa por uma ideia, por uma empresa. Aí é outro aspecto. Tá? Dentro da teoria ecológica, não há nenhum aspecto interpretacionista. Quem leu lá o texto da teoria ecológica viu que a principal crítica que ela tem à teoria ecológica é que ela é uma teoria determinista. Né? Ou seja, ela fala que a empresa vai morrer se ela for pequena. Ou ela fala que a empresa vai ter sucesso se ela for grande. Essa é a teoria. Se alguém se interessa a trabalhar nessa empresa porque ela é jovem, isso não está contemplado na teoria, entende? Porque a teoria não explica por que as empresas se interessam, por que as pessoas se interessam por uma empresa. A teoria explica por que uma empresa nasce e morre. Tá? Então, assim, respondendo concretamente, não, a teoria ecológica é uma teoria eminentemente funcionalista, ou seja, ela vai explicar o objeto, que é nascer ou morrer, por meio de uma visão funcionalista, ou seja, a empresa vai nascer ou morrer por causa disso aqui. Não há nenhum fator interpretativo que eu possa fazer para evitar isso. Tá? Então, esse pensamento, pessoal, o domínio desse pensamento leva a esse tipo de limite. Né? E o que a autora do texto traz para a gente? E aonde que mora o problema disso? O problema mora no seguinte, pessoal. Como as pessoas são ensinadas a ter um único tipo de visão, então, por exemplo, na administração, na formação delas, elas são acostumadas ou elas são predominantemente instruídas a aprender e praticar teorias funcionalistas. O que acontece quando essa pessoa vai para o mundo real? Ela enfrenta problemas funcionalistas, mas ela também enfrenta problemas interpretacionistas. E como ela tem na bagagem dela só ferramentas funcionalistas, isso leva ao que a autora chama de perda de relevância do conhecimento. Por quê? De um lado, eu vou ter um mundo em crise, que vai apresentar para mim problemas diversos, funcionalistas, interpretacionistas e assim por diante, e de outro eu vou ter soluções que são, em geral, inadequadas. Por quê? Porque eu só consigo propor um tipo de solução, que é uma solução funcionalista. E isso leva à perda de relevância, porque eu passo a ter uma incapacidade dessas teorias funcionalistas, que são predominantes, de responder aos desafios que o administrador vivencia. Vejam aqui o exemplo enorme, né, de práticas que a gente tem, pessoal. Né? Vejam, por exemplo, a questão do assistencialismo federal, isso em todos os governos para combater a fome. Né? Ah, mas não é necessário combater a fome dando comida para as pessoas? Com certeza, pessoal. É muito importante que as pessoas recebam comida do governo, porque elas não podem comer se elas não receberem. Mas vejam, por que isso não resolve o problema? Porque se você fica dando comida para as pessoas, elas nunca vão ter um emprego, nunca vão ter educação suficiente para sair dessa situação. Ou seja, elas vão o tempo inteiro depender do Estado para comer. Então, por que essa é uma solução inadequada? Porque você não ataca o problema em si, você ataca a consequência do problema. As pessoas têm fome. Tá, eu vou lá e dou comida. Mas e o emprego e a educação que ela precisa para ter renda? Eu não forneço. Entendem? Então, sim, é necessário que as pessoas recebam comida para comer. Eu sou a favor disso. Mas eu também sou a favor, e é isso que diz essa crítica,
O mais importante para que se tenha uma solução é fornecer e atacar a causa do problema. Entende? Então, dar emprego, dar educação para essas pessoas, né? Para que elas consigam, aí sim, ter comida. Entende? Vejam, por exemplo, algumas práticas dominantes na área da qualidade de vida no trabalho, que é o que eu estudo, né? Estudo, publico e dou consultoria e assessoria para empresas, né? O que é qualidade de vida no trabalho? Quando você vai lá e pergunta para as pessoas, na sua empresa tem alguma atividade de qualidade de vida no trabalho? As pessoas vão lá e falam, tem. Aí você fala, qual que é? A pessoa fala, aquela ginástica laboral, né? A gente está lá, daí chega ali um instrutor de educação física, faz para a gente levantar, daí a gente alonga, né? Faz algum exercício, né? Além disso, também tem lá aula de Tai Chi Chuan, né? A pessoa vai lá, passa 30 minutos ali meditando, né? Vejam, qual que é o problema desse tipo de prática de qualidade de vida no trabalho, pessoal? As pessoas ficam estressadas e perdem qualidade de vida no trabalho, por exemplo, porque elas têm uma cadeira ruim. Então a pessoa está lá trabalhando, né? Aí ela está lá trabalhando o tempo inteiro numa cadeira ruim. Está lá sentada. O que aquilo vai causar? Má postura, vai causar dor, né? Quando chega um cara lá que dá uma ginástica laboral para ela, o que a empresa faz? Ela tira essa pessoa da cadeira ruim e coloca numa prática de ginástica laboral. Durante os 15 minutos que ela estiver fazendo ginástica laboral, ela vai se sentir melhor. Vai relaxar, vai esticar, vai alongar. Só que passados esses 15 minutos, o que acontece com esse trabalhador? Ele vai voltar para a mesma cadeira. E, portanto, ele vai ter o mesmo problema. Entendem? Então, por que essa decisão é tomada? Porque é uma decisão funcional. Só vê o problema desse modo. Que é assim, poxa, ao invés de só dar também a ginástica laboral, que nós vamos manter a ginástica laboral, porque é boa, eu vou trocar a cadeira desse sujeito também. Entendem? Como que é enxergar o problema na sua complexidade? Então, ao invés de dar só a ginástica, que nós vamos manter, eu vou manter, por exemplo, eu vou melhorar a cadeira dessa pessoa, que é o que está causando o problema que leva à necessidade de eu ter ginástica laboral. Entende? Então, pessoal, esses exemplos de tomadas de decisão parciais e relevantes, onde eu tenho um problema e eu ofereço uma solução que é parcial e inadequada, é regra no campo da administração, pública ou privada. Tá? Por quê? Porque os gestores só conhecem um tipo de solução. Eles só têm uma visão de mundo. Eles acham que outra visão de mundo é ruim, só porque é outra visão de mundo. Entendem? Então, esse é um dos problemas quando a gente tem uma visão dominante. Uma visão dominante, qualquer que seja, se fosse uma visão dominante interpretacionista, seria ruim igual. Por acaso é uma visão funcionalista. Por acaso com aspas, né? Porque nada é acaso. Mas, entre aspas, por acaso, é uma predominância de visão funcionalista. Se fosse só uma visão interpretacionista, seria ruim também. Tá? Então, por isso que o problema é ter uma visão predominante e não ter uma visão em si. Tá? Bom, quais são as possíveis causas disso tudo, né, pessoal? A primeira que a autora discute é isso aqui que a gente discutiu na aula passada. É, por exemplo, as pessoas não conseguirem enxergar racionalidade na intuição, por exemplo. Né? E a gente viu que você pode ter racionalidade na intuição. A sua intuição pode ser tão racional quanto uma tomada de decisão concreta, baseada em números, em dados e assim por diante. Um chute pode ser tão racional quanto uma tomada de decisão baseada em números. Por quê? Porque o que importa é que se o meio foi adequado para atingir o fim. Não interessa se o meio é um chute ou se o meio é uma planilha no Excel com equação. O que importa é se aquele meio que você escolheu levou ao alcance do objetivo. Isso é o que importa. Portanto, não existe essa dicotomia, eu sou racional
ou eu sou só intuitivo. Né? Não existe essa dicotomia. Tem hora que você vai ser concreto, você vai tomar decisões concretas, matemáticas, calculadas. Tem hora que o problema que vai se apresentar vai exigir de você uma decisão intuitiva, um feeling, um chute. Não existe a priori algo melhor. Né? A gente também discutiu a questão do positivismo um pouco, né, na aula passada, que é essa conversa de eu tenho que ser neutro, né? Não, você não precisa ser neutro, você só precisa tomar uma decisão que seja racional, cara. Entende? Não tem problema você ter uma ideologia ou um paradigma, desde que aquele paradigma seja o paradigma adequado para você atingir o fim. Então, essa coisa da neutralidade na administração, ela é muito vazia. Ela se aplica muito bem, como eu falei, por exemplo, no caso do direito. Então, por isso que o direito no Brasil ele é muito baseado no positivismo. Né? Por quê? Porque quando você está julgando ali um caso, né, você de fato precisa fazer esse julgamento de um modo mais neutro possível. Né? Ou seja, eu não posso favorecer o réu ou quem está acusando. Né? Então, tem casos onde o positivismo e a neutralidade se aplica e ela é desejável. Mas no campo da administração, no campo das ciências sociais, e no campo das relações, não existe neutralidade, pessoal. Né? Até mesmo porque você se assumir neutro já é assumir um lado. Entendem? Eu sou neutro. Bom, então você está do lado da neutralidade. Entende? Já é uma posição. Né? Então, essa ideia de que nós precisamos ser neutros, nós não temos causas e tal, também está na origem disso. Por quê? Porque as pessoas não sabem que lado assumir. Elas não conseguem falar, olha, não, agora eu vou escolher uma posição interpretacionista, porque o problema exige isso. Ou não, agora eu vou assumir uma posição funcionalista, porque o meu problema exige isso, e a minha posição é funcionalista sim, ela não é neutra. Né? Por quê? Porque eu estou aqui liderando um chão de fábrica. Eu estou aqui à frente de uma linha de montagem de carro. Então, eu não posso querer ser neutro, a não ser que eu queira derrotar o meu negócio. Aqui eu tenho que ser funcionalista para que isso funcione. Entendem? Então, é outra questão de causa. Né? É por isso que a gente leva essa irrelevância. A questão da arrogância cognitiva que gera, né? Isso a gente vê em alguns professores de toda a universidade, não só aqui na administração, na UNB. Então, é aquele professor que assim, o método quantitativo é muito melhor que o método qualitativo. Não. Depende do problema que você tem. Né? Você tem lá, você vai, por exemplo, tratar de casos de depressão entre alunos na administração. Você vai usar um método quantitativo? Como que você vai quantificar? Claro, você pode aplicar um questionário que quantifique as coisas, não tem problema. Mas como que você vai entrar dentro do campo da depressão sem fazer, por exemplo, uma entrevista com as pessoas, que é uma técnica qualitativa? Entende? Então, essa arrogância de que o método quantitativo é melhor que o qualitativo e o contrário. Tem gente que, não, eu só uso o método qualitativo, porque é muito melhor, eu não gosto dessas coisas positivistas, é muito melhor que o quantitativo. Isso é uma arrogância tremenda. É um grande engano. Na verdade, as coisas se complementam. Em geral, você tem uma pesquisa mais robusta quando, além de dados quantitativos que quantificam, mostram o lado objetivo do problema, mostram tendências estatísticas, você também tem dados qualitativos sobre aquilo que vai te mostrar um outro lado da moeda. Essa é uma pesquisa mais robusta. Entende? Você tem dados de duas naturezas diferentes te apontando uma mesma solução. Então, isso sim é robusto do ponto de vista de tomada de decisão. E não assim, eu só gosto de pesquisa qualitativa. Ou eu só gosto de pesquisa quantitativa. Errado. Você tem que gostar
do tipo de pesquisa que vai ser racional, ou seja, do tipo de pesquisa que vai permitir o alcance do seu objetivo. E para isso você tem que estar preparado, você tem que ser alguém que lê, que conhece teoria, que conhece filosofia, que conhece todas as correntes, todas, entre aspas, né? Mas que conhece as correntes de pensamento opostas, pelo menos. Né? Então, por isso a gente tem essa predominância de um tipo de visão. Tá? Bom, que tipo de indicador a gente vê disso tudo, né, pessoal? Como que isso tudo que eu estou falando se manifesta no mundo real que a gente vê? Vejam, por exemplo, pessoal, uma coisa que é muito comum, né? Muito comum. Qual que é o sinônimo de sucesso hoje da sociedade das redes sociais, por exemplo? Né? Qual que é o sinônimo de sucesso? Ter dinheiro. Então, a pessoa que tem posse, que viaja, que posta lá a foto das viagens dela, do carro que ela tem, da roupa que ela comprou, da festa que ela foi, é tida como uma pessoa de
Oi, pessoal, voltei. Estão me ouvindo aí? Sim, professor. Tá. Sim, Meu, professor. meu tablet travou aqui, ainda bem que pelo menos o computador, que é o desktop, que está gravando e projetando, ficou. Mas, bom, onde que eu estava, né? Aonde que a gente vê essas coisas, esse reducionismo de pensamento, essa predominância de um pensamento funcionalista se manifestando? Por exemplo, na lógica de vida que as pessoas têm em geral hoje. Eu não sei até onde vocês ouviram quando eu estava falando, mas peguem, por exemplo, o exemplo de vida que as pessoas demonstram em rede social, né? É uma vida o quê? Baseada estritamente na lógica material e econômica, né? Uma pessoa de sucesso, o retrato, né? O sinônimo de uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que viaja muito, que tem um bom carro, que tem boas roupas, né? Que vai em bons lugares. E isso passa a ser como se fosse uma lógica de vida das pessoas. As pessoas reduzem a visão de vida a essa função, né? Então, eu preciso ser alguém que viaja muito, eu preciso ser alguém que tem esse tipo de roupa, eu preciso ser alguém que fala 5 línguas, eu preciso ser alguém que faz um intercâmbio, né? Eu preciso ser alguém que tem um determinado carro. Por quê? Porque é uma lógica funcionalista de visão de mundo, de vida, né? Ou seja, o Y igual a mais BX é felicidade igual a ter um bom carro mais ter uma boa roupa vezes ter um bom salário. O que é parcialmente verdade. Porque, afinal de contas, você ter um bom carro, ter um bom salário, ser alguém que frequenta bons lugares, é bom, né? Não é ruim por si só. Agora, quando você pega isso e transforma como a única lógica que tem a sua vida, isso passa a ser ruim. Por quê? Porque a vida vai muito além disso. A vida vai muito além de ter um bom emprego, de ter um bom salário, de ir em bons lugares, de ter uma boa roupa, né? A gente tem, por exemplo, várias pessoas que têm tudo isso e são pessoas depressivas. Entende? Por quê? Porque elas reduziram a lógica da vida delas exclusivamente àquilo. E isso é uma visão funcionalista da vida. Outro indicador que a gente vê, as pessoas entendem trabalho só como emprego. A gente discutiu isso na aula, né? A autora fala sobre isso. As pessoas que enxergam o trabalho só como emprego têm uma visão funcionalista do trabalho. Como se o trabalho fosse só a carteira assinada e o salário que você ganha no final do mês. Quando, na verdade, a gente sabe que trabalho é muito além disso. O trabalho tem um outro significado. O significado do trabalho é muito mais complexo. Se você quer reconhecer o trabalho das pessoas, o dinheiro não basta. As pessoas querem mais do que dinheiro para ser reconhecidas. Muitas vezes até coisas imateriais, um elogio, vale muito mais de reconhecimento do que um salário. Por quê? Porque o emprego não é só um emprego formal, a troca do dinheiro pelo seu esforço físico. O emprego está baseado na noção de trabalho, né? Outro indicador que a gente também discutiu na aula passada, de racionalismo, o lucro é a única relevância social da empresa, né? Lucro é importante? Não é que é importante, lucro é fundamental, você precisa ter lucro. Você precisa ter um excedente de recurso para poder sobreviver. Só que não é só o lucro a relevância social da empresa. A empresa pode e deve fazer muito mais. A empresa pode ser um meio de formação da cidadania das pessoas. A empresa pode ser um local onde as pessoas têm prazer ao trabalhar. A empresa pode ser uma instituição que ajuda o seu entorno, né? Então, a empresa tem várias outras relevâncias, sendo que o lucro é uma delas. O lucro é importante que se tenha. Ele é importante. Não jogamos ele no lixo. Mas tornar o lucro como a única relevância social da empresa é um engano, né? Desempenho como indicador de autorrealização do ser humano, que é aquela coisa de lógica econômica de vida, que é aquela visão de que assim, o trabalhador mais feliz é aquele que mais entrega resultado. Mentira! Pessoal, o estudo do suicídio começou a ser feito em 1997 na França, suicídio no trabalho.
tá? Que é um assunto muito tabu e muito complexo. Realmente você não pode fazer uma discussão do suicídio de qualquer modo. Mas o estudo do suicídio no trabalho e o link entre as pessoas se suicidarem e o trabalho começou a ser estudado em 1997 nas fábricas da Renault. E lá que começou a se entender como, de fato, o trabalho pode levar o sujeito a se suicidar. Não exclusivamente. Então, em geral, o suicida, ele é alguém que já tem depressão, ele tem várias outras questões, e o trabalho é como se fosse a cereja do bolo. Mas o trabalho pode ter uma participação na decisão de suicídio, entende? Nunca é a única, mas ela pode ser o gatilho, a cereja do bolo, a gota d'água que falta. E o que as pesquisas começaram a demonstrar e ver isso? Por quê? Porque as pessoas começavam a se suicidar no ambiente de trabalho e começavam a deixar bilhetes, falando, olha, estou decidindo me matar porque meu chefe me assedia. Ou estou decidindo me matar porque eu fui demitido e não vou ter condições de fornecer uma vida digna para minha família. Ou decidi me matar porque o meu salário não é suficiente para pagar minhas dívidas. E pasmem, pessoal, em geral, não regra, tá? Mas via de regra, tipo assim, predominantemente, sabem qual era o perfil dos suicidas na época? As pessoas mais qualificadas e as pessoas que mais entregavam resultados na empresa. O perfil predominante, não único. Tinha gente que não se encaixava nesse perfil, mas eram as pessoas que tinham mestrado, doutorado, especialização, muitos cursos, e aqueles que mais tinham um desempenho avaliado como positivo. Eram o perfil dos suicidas encontrados na fábrica da Renault. Entende? Então essa é uma visão de mundo muito reduzida. Poxa, eu só vou ser feliz se eu conseguir ser o cara que vai entregar o top 3 de desempenho na empresa. Não, você pode entregar o top 3 e amanhã você entrar com um pedido de licença saúde porque você está estressado, cara. E aí? O que vai adiantar você ter entregado o top 3? Nada. Você, para entregar o top 3, perdeu a sua saúde, de modo que você não consegue mais produzir. Então, aquele desempenho que no primeiro momento foi positivo, agora está sendo só negativo, porque você vai ter que ficar 3 meses de licença. E aí, ao final desses 3 meses, sabe o que vai acontecer se você trabalhar numa empresa privada? Muito possivelmente você vai ser demitido. Entende? Então, o desempenho não é o único indicador de autorrealização do trabalhador. Ele é um indicador importante. Eu quero ter pessoas que façam um bom desempenho. Eu quero ter trabalhadores, funcionários, subordinados, empregados, ou eu mesmo, que entreguem desempenho. Mas, além de entregar desempenho, eu quero que sejam pessoas saudáveis. Eu quero que sejam pessoas que enxerguem na empresa outras autorrealizações. Entende? Então, esses são alguns indicadores concretos que a gente vê, né? Bom, isso a gente vê muito hoje no Brasil, né, pessoal? Quais são as consequências disso tudo que a gente está falando? Eu sempre falei isso, né? Mas talvez em todas as aulas, mas talvez hoje seja o ano, o semestre, a disciplina, né? Dessa disciplina, que essas são as coisas que mais se aplicam, né? Vejam, por exemplo, nostalgia, que é o quê? Desejo de volta aos bons tempos. Pessoal, onde que a gente vê isso? A gente está vendo pessoas nas ruas fazendo manifestação pela intervenção militar, pessoal. Porque, afinal de contas, o Brasil não tem mais jeito. É surreal isso. A gente chegou a um ponto que os bons tempos, né, era aquele onde o governo era um governo militar, né? A gente não tinha liberdade plena. A gente tinha liberdade que eles davam para nós. Por quê? Porque as pessoas discordam, porque também realmente isso é verdade, porque o Brasil passa por um momento de extrema corrupção, né? De tomadas de decisão esdrúxulas, de defesa de interesses pessoais. Isso tudo é verdade, pessoal. Não é que a gente esteja muito bom e as pessoas estão pedindo a intervenção militar, entre aspas, à toa. Nós temos no Brasil todos os motivos para achar que as coisas estão ruins. Elas não estão boas.
A gente tem políticos corruptos, a gente tem juízes corruptos, né? A gente tem presidentes corruptos, a gente tem tudo isso, mas nada justifica a gente achar que uma intervenção militar vai ser boa. Nada. Nada. Nós temos que fazer o quê? Agir democraticamente, no campo democrático, para mudar isso. Então, se nós temos juízes que são corruptos, nós temos que agir dentro do que a democracia permite, o que a Constituição permite, para que a gente coloque novos juízes lá. Se o nosso Congresso é um Congresso lixo, nós temos que agir democraticamente para mudar as pessoas que lá estão. Entende? Então, esse é o caminho. Não existe outro caminho melhor que esse. Então, não é que está tudo uma maravilha. Pelo contrário, está tudo muito ruim mesmo. Né? É bandido para tudo que é lado. É decisão esdrúxula que ninguém entende. Mas, para tudo isso, pessoal, nós temos uma Constituição. Nós temos um rito democrático. Nós temos soluções para todos os problemas. Todos. Nós temos solução de impeachment, nós temos solução de eleição, nós temos solução de processo de inquérito de investigação por Polícia Federal, por Procuradoria. Nós temos várias soluções democráticas e constitucionais, pessoal, para resolver os problemas que de fato existem. Mas jamais a gente pode achar que voltar uma intervenção, uma ditadura militar vai resolver. Pelo contrário. Entende? Então, essa é uma das consequências, essa nostalgia vazia. Ai, como era bom o tempo da ditadura, que não tinha ladrão na rua. Porra, mas você vivia num regime ditatorial. Como que vai ter ladrão na rua, entende? O melhor é não ter ladrão na rua e não ter uma ditadura. Esse é o ideal. Esse é o mundo ideal que a gente deve perseguir. É verdade, que bom que não tinha ladrão na rua. Ótimo, todo mundo é a favor disso. Mas não à custa de você ter um governo ditador. Então, nós queremos não ter e nós podemos e nós merecemos não ter ladrões na rua e também merecemos, podemos e devemos ter um governo democrático também. As coisas não se excluem. Entende? Mas hoje a gente está num cenário, né, dessa predominância de uma visão de mundo funcionalista. Vamos resolver o problema logo. Acaba tudo, baixa o exército, bota os tanques, mata todo mundo, prende quem tem que prender, tortura, tal, e aí a gente está na lama completa. Né? Então, o quê? Isso é uma consequência dessa visão reduzida, dessa impressão que as pessoas querem que a gente tenha, que a gente não tem outra saída. Por quê? Porque as pessoas só enxergam assim. Elas não têm uma visão ampliada, que é, primeiro, reconhecer que estamos mal, é verdade, tem muita coisa que precisa ser mudada, mas nós temos que agir de modo adequado. Né? Outra consequência que eu sempre falei para vocês, né? O desprezo do teórico e a supervalorização do prático. Né? Então, pessoas que, teoria, pô, isso aí não leva a lugar nenhum, a pessoa fica pensando só, né? O negócio é fazer. Mentira! O negócio é fazer as duas coisas, pessoal. O negócio é você ter um domínio teórico, crítico, filosófico e também saber fazer. As pessoas querem ter a gente acreditar que essas coisas são separadas, uma exclui a outra. Ou você só é um cara que domina a teoria, a filosofia, tal, ou você é um cara que só sabe fazer. Mentira! Nós podemos ter as duas coisas. Eu posso ser um cara que domina a teoria e também sei fazer. Entende? Então, essa é outra consequência. Outra consequência é o que tem muito na administração, né? Que são esses modismos. Como eu já falei, por exemplo, do Max Geringer, né? Que te dá lá receitas infalíveis, que não tem como dar errado, o campo da gestão é assim. Pessoal, é caso a caso. Nós não podemos ter modismos. Nós precisamos, como eu falo, ser preparados ao máximo para, com base em cada problema, saber qual é a solução adequada, com base no problema, não com base na minha preferência ou naquilo que eu acredito.
Não tem receita de bolo. O que tem é um problema concreto. Uma vez que você conhece o problema, aí você vai discutir o meio. Racionalismo. Então, com base no fim, que é o problema, qual é o meio mais adequado? Existem milhares, não existe só um. Inclusive, não existe só um que dá certo. Não estou nem falando que é só um que vai dar certo, existe mais de um que às vezes dá certo. Então, essa coisa de receita, modismo, Max Gerger é outra consequência da visão de mundo do administrador funcionalista, né? E aí, para finalizar, a gente discutiu um pouco, né? Só para mostrar para vocês que nem tudo são trevas, né? Até eu não me lembro quem perguntou, tá, mas tem algum sinal de reação, algum sinal de superação a isso? Temos vários, pessoal. E nós temos uma boa perspectiva no futuro. Então, hoje a gente vê, por exemplo, uma crescente consciência ecológica, que é um pensamento coletivo no futuro, né? De preservação, de convivência, de coabitação de ideias, de coabitação de pessoas, de coabitação de ideias e de pensamentos. Então, a gente tem crescido, a gente tem visto... Aqui existe a palavra ecológica, mas não é só a consciência ecológica que tem crescido muito. É a consciência coletiva mesmo. A gente vê que, passo a passo, né, inclusive empresas, por exemplo, empresas automobilísticas. Agora, o grande tendência na empresa automobilística é o quê? São os carros elétricos. Não tem como escapar disso, pessoal. Principalmente agora com a Tesla, né? Uma única empresa automobilística vale mais que a soma de todas as empresas automobilísticas do mundo, que é a Tesla, né? Que é uma empresa de carro elétrico. Essa única empresa vale mais que a Ford, a Renault, a Mitsubishi, pegue todas as marcas, o Alfa Romeo, a Ferrari, pegue todas as marcas de carro, as fabricantes de carros somadas, a Tesla vale mais que todas elas. Né? Então, o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar naturalmente uma migração para a matriz energética elétrica nos carros. Né? E isso é o quê? É uma crescente consciência ecológica, de pensamento no futuro, de uso, de diminuição ou cessar o uso de combustíveis fósseis. Então, isso a gente está vendo. Né? Existe também uma certa reação ao consumismo, né? Que é o que eu falei, até quando foi perguntado isso, eu dei o exemplo da economia solidária, né? Que não é mais aquela economia baseada no consumo das pessoas, ou seja, a minha economia só vai ser boa na medida em que eu tenho um cliente para vender e consumir. Não, a economia solidária é aquela economia de autossustentação, ou seja, a minha economia vai ser de sucesso quando ela permitir basicamente a sobrevivência, a evolução e o desenvolvimento de uma determinada sociedade. Eu não preciso trabalhar necessariamente com a ideia de lucro. Eu posso ter uma economia que, primeiro, permite as pessoas existirem e depois permite as pessoas se desenvolverem, porque não adianta nada a gente existir e ter uma perspectiva de ficar parado no tempo. Vou aqui subexistir, né? Não, isso é uma economia fracassada. Tem que ser uma economia que, além de permitir as pessoas existirem e sobreviverem, permite que elas evoluam. Permite o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural. Mas sem uma ideia de lucro. É uma chamada economia solidária. Né? Então, você tem projetos de produção de produtos para uma determinada comunidade, o que aquela comunidade tem de excedente daquele produto? Ou ela vende a preço de custo, ou ela doa. Então, isso é uma economia solidária. Né? E a gente vê também uma crescente abertura a saberes da que a gente chama de contracultura. Né? Então, por exemplo, é muito comum hoje, pessoal, a gente ter as redes sociais das pessoas para fazer recrutamento e seleção das empresas. Né? Isso há 10, 15 anos atrás era inimaginável. Né? A pessoa falava assim, não, uma coisa é o que você é aqui dentro da empresa, outra coisa é o que você é fora. Nós não consultamos suas redes sociais para saber quem você é. Hoje já é completamente diferente. A sua vida fora da empresa também tem impacto dentro da empresa.
E, por exemplo, para fazer o recrutamento e seleção de grandes empresas, vocês podem ter certeza que o recrutador vai olhar as redes sociais de vocês. O que é isso? É um saber da contracultura, que é a rede social. Né? O recrutor, o empregador que está contratando alguém, né, quer saber quem é você na sua vida social. Né? E isso é um saber da chamada contracultura, porque isso não era cultura até então. Falar, não, uma coisa é o que o sujeito é aqui dentro, outra coisa é o que ele faz lá fora. Eu não me interesso pelo que ele faz lá fora. Isso já caiu por terra. Né? As empresas vão explorar quem vocês são nas redes sociais. Por exemplo, esse é um saber de contracultura. Então, esses são alguns sinais, pessoal, de reação. Tá? Que são sinais que vão levar a uma ampliação de compreensão da administração e que vão nos levar a ficar baseados numa visão de mundo. Que, lembrando, é uma visão boa por si só. Funcionalismo é bom, ele fornece soluções, mas o que passa a ser ruim é a gente conhecer só ele. Coisas, para sermos melhor preparados. Entende? Então, esses são alguns sinais de reação, né, que muito possivelmente no futuro vão acabar levando a gente para um certo equilíbrio. Não sei que futuro, se é daqui 5 anos, daqui 10, daqui 50, mas são reações que a gente vai ver que estão indo no sentido de equilibrar essa balança, ou seja, de ampliar a visão do administrador para outros tipos de ideologias, abordagens, paradigmas. Tá? Outros modelos de negócio, outros tipos de empresa, como eu falei, já tem empresa relativizando o lucro, já tem empresa que, ao invés de investir no lucro, prefere fornecer um serviço gratuito para investir em reputação e imagem. Né? Então, isso tudo que a gente vê são sinais de reação. Tá? E que a gente pode, sim, vislumbrar no futuro que esse cenário deve mudar. Né? Bom, pessoal, é isso, né? Os outros slides aqui eu acabei ocultando, porque o fundamental a gente tocou, né, do texto, né? E principalmente o texto de referência, esse a gente foi um pouco além, fizemos uma análise bem detalhada, tá? Mas isso só voltando, para que vocês compreendam o que é o conhecimento construído, qual é a ideologia predominante em todo o conhecimento da administração e quais são as consequências que a gente tem para o nosso campo. Tá? E a partir disso saibam enfrentar. Tá? Esse é um grande resumo aí para finalizar. Tudo bem, pessoal, eu passo então aí a palavra a vocês para a gente poder ir para o final da aula, né? Dúvidas, questões, comentários, considerações. Alguma coisa, pessoal? Ok, então? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Tá. Bom, então, ok, a gente se vê na quinta-feira, tá? Dessa semana, dia 6, para a última aula da disciplina, tá bom? Uma boa noite para vocês. Professor. Tudo de bom, até lá.